E eu fiquei muito feliz, porque eu queria mesmo que Deus pegasse uma mão ungida. Não que a minha mão não fosse ungida, a minha mão ela é ungida. A minha mão ela é ungida. Porém, a palavra de Deus diz, dá honra a quem tem. E quando Deus levanta pessoas que também têm honra, assim como você tem, até bem mais que você no mundo espiritual, você tem que concluir. E Deus tem abençoado a minha vida. Deus me quer num grande ministério. Deus me quer realmente. E Deus me fez para as nações. E eu sei que eu vou viajar e eu vou para muitos lugares. E Deus vai me levar para muitos lugares para fazer a obra de Deus com conhecimento, com inteligência, com sabedoria e graça. Sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do céu. Então você tem que tomar posse disso para a sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? É exatamente isso que Deus quer que você e eu possamos fazer. Então você precisa entender que sim, o inferno se levanta para cair, porque na verdade o diabo não quer que a vitória seja grande. O diabo não quer que triunfemos. O diabo não quer que tenhamos realizações na nossa vida. Satanás, ele sempre quis que nós não tivéssemos nenhuma autoridade alguma na nossa vida. Na verdade, o que o diabo preparou esse ano foi para que ficássemos fracos, ficássemos humilhados, nos sentíssemos prejudicados por alguma batalha. Ao contrário, o Senhor Deus quer romper em fé na vida de muita gente. Deus quer dar vitória para muitas pessoas na área da sabedoria, dos estudos, na área de tantas áreas. O Espírito Santo de Deus, ele quer dar exatamente isso para você, cristão. Então você tem que entender e tomar posse disso no dia de hoje. Você tem que tomar posse das coisas que o Espírito Santo de Deus tem trazido para a tua existência, para a minha existência, para a nossa existência, em nome do Senhor Jesus. Entende? Isso que você tem que acompanhar aqui no canal é algo muito sério, entende? É algo realmente, entendeu? Em atividade. Atividade de Cristo, atividade do Espírito Santo. Eu quero que você entenda a respeito disso, entendeu? E eu quero que você possa compreender. Já pegou a Bíblia? Eu quero saber se você já pegaram a Bíblia. Então, se já pegou a Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu acho que tá focando. Deixa eu ver. Que agora tá. Você vai ler sobre a morte de Joabe. 1 Reis 2. Eu vou falar aqui. Eu vou começar do primeiro versículo. Capítulo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois esse homem guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Levanta, toma posse no espiritual. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que me fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com eles o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e Gileadita usarás de benevolência. Estarão entre os que comem a tua mesa. Presta atenção. Estarás com o que come em tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, com dura maldição, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo, junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois os homens prudentes e bem saberás o que lhes has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, foi 40 anos, 7 em Hebrom e em Jerusalém, e 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai,
e o seu reino se fortificou sobremaneira, disse o Senhor. Aí a morte de Adonias, mais um. Então veio Adonias, filho de Ragite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela, é de paz a tua vida? Respondeu, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu, agora é um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por uma mulher Abisaque sunamita. E respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Pois foi, Batseba ter com o rei Salomão para falar por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, olha bem, se inclinou diante dela, se assentou no trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, por que te recusaria eu? Disse ela, desse Abisaque, a sunamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisaque, sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo-o também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe prouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa como tinha dito, hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor dissera sobre a casa de Eli e em Siló. Aí mais para baixo, onde Deus me deu, que foi, no caso, o pão que Deus me deu, foi o versículo 28 sobre a morte de Joabe. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado segundo Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que, estando junto ao altar, enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei, faze como ele te disse. Arremete contra eles, o sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua descendência, para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a toda a casa, e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, restituiu o rei por comandante do exército Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar, a Zadok por sacerdote. É muito rico a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala de herança, fala de direitos, e Deus não compactua com justiça. O Espírito Santo de Deus, ele não compactua com injustiça.
com lutas e causas injustas, com perseguições. Então você, crente, tome posse dessa palavra nessa tarde. Que você possa realmente tomar posse disso. Assim como eu tomei posse da campanha, assim como eu tomei posse do propósito, assim como eu tomei posse de todo esse ano, e ainda assim foi difícil, mas tomei posse para a minha vida. Que você possa tomar posse não só desse ano, mas que você possa tomar posse do ano que vem para a sua vida, e que você possa comer a palavra, que você possa beber a palavra, que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela possa realmente, que o Espírito Santo de Deus possa realmente gerar em você a real e viva palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Que você seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja dirigido. Talvez hoje você, crente, não entenda ainda a profundidade do Espírito Santo. Quando nós lermos o livro Bom Dia Espírito Santo, talvez você vai entender melhor sobre relacionar-se com o Espírito Santo de Deus. Mas o tempo que estamos vivendo hoje, para dentro do propósito de hoje, para a campanha de hoje, o Espírito Santo tem dirigido o meu espírito para que você se relacione. Eu sinto paz nisso. Eu não sinto meu coração perturbado com isso. Sabe? É para que você entenda a promessa do Cordeiro para a tua vida. Jesus Cristo não te quer no inferno. O diabo não te quer cravado nas patas do demônio, do cão das trevas. O diabo não te quer com a tua alma enterrada, levada ao inferno. Porque sim, crente, você vai pro inferno, sim. Se você morrer hoje, fechar seus olhos, é pro inferno que você vai. Eu vou para o inferno se eu não pregar a palavra viva e verdadeira. Eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu para isso. Para que se pregue para as pessoas, para que seja falado a verdade que liberta, conhecendo a verdade que liberta minha alma, liberta meu espírito, liberta minha carne, das algemas, da escravidão do pecado. Você precisa entregar sua vida para Cristo, ainda enquanto é tempo, correr para Cristo, se jogar aos braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Ele possa cercar você. Eu não quero que esse vídeo fique comprido, nós vamos para o terceiro vídeo, vem comigo. Ainda assim, para os intercessores, eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo vídeo que eu estou fazendo aqui, eu vou estar enviando para o grupo e vou estar fazendo os envios também, ok? Mais tarde, bem mais tarde, eu vou estar lendo as mensagens. Mas que você permaneça aí, engajado nessa obra de promessa, no nome do Senhor Jesus Cristo.